Estamos de volta com o Bom para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos@tvt.org.br. No Bom para Todos, vamos conhecer o valor nutritivo e preventivo de certos alimentos essenciais à nossa saúde, os chamados alimentos funcionais. Está aqui com a gente a doutora Lívia Maria Zimmermann. Olá, doutora Lívia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, o prazer é meu. Doutora Lívia, como é o seu trabalho como nutróloga e o da Associação Brasileira de Nutrologia? Bem, o nutrólogo, ele trabalha com doenças relacionadas à alimentação, tá? Ou a distribuição dos nutrientes obtidos desses alimentos no organismo. E a ABRAM, ela tem o intuito realmente de melhorar esses cuidados intensivos com os pacientes e também de manter uma educação e pesquisa na saúde alimentar. Doutora Lívia, os alimentos funcionais, eles sempre existiram, mas só agora a ciência reconhece suas propriedades, né? Como foi esse avanço e como os resultados são comprovados? É lógico que isso foi comprovado através de observações que foram feitas, que se observava que certos alimentos melhoravam certas condições clínicas e a partir daí começou a se fazer pesquisa em cima e realmente obteve um resultado muito bom. Então foram investigar e continua se investigando. Então a pesquisa é fundamental para a comprovação dos efeitos dos valores desses nutrientes, né? Desses alimentos, os valores que a gente chama de nutracêuticos. Toda semana uma equipe da TVT vai ouvir o que as pessoas querem perguntar sobre o assunto do programa. Vamos ouvir agora a primeira pergunta para a doutora Lívia. O que são alimentos funcionais e para que eles servem? Então, os alimentos funcionais, eles são ou um alimento todo ou parte de um alimento que ele é usado para um benefício à saúde. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma pessoa que tem obstipação, tá, com o intestino todo preso, a gente tem alimentos ricos em fibras que podem melhorar essa situação do paciente, essa condição do paciente. Então, esse é um tipo de alimento funcional. Vamos ouvir mais uma pergunta das ruas. Os alimentos funcionais têm alguma contraindicação? Não, não tem contraindicação, desde que ele seja alimento mesmo. Agora, dependendo se você vai usar, por exemplo, muita linhaça, né, você vai ter algum problema realmente. Então, exageros realmente que tipo de problema pode causar? Pode dar uma diarreia, você vai ter perda de outros nutrientes, porque ela solta o intestino, né? Então, você começa a comer demais, você vai ter diminuição de absorção de outros nutrientes por conta de um aceleramento desse funcionamento intestinal. Vamos ouvir a próxima pergunta. Esses alimentos funcionais são naturais ou são modificados em laboratório? Então, existem alimentos funcionais naturais, que você colhe da natureza, que realmente ele vai te ajudar, né, como é o caso do açaí. Se a gente quiser usar desse mesmo açaí a parte de flavonoides dele, que são antioxidantes, anti-inflamatórios, você já vai ter que, de preferência, mudar em laboratório. Então, esse aí, para que todos tenham sempre a mesma concentração. Pode ser usado da natureza? Pode. Mas, se ele tiver sempre a mesma concentração, você vai obter um efeito melhor. A próxima pergunta é do Caio. Tem uma quantidade certa para comer esses alimentos funcionais? Então, não existe uma quantidade, mas se você abusar, como tudo na vida, se abusar, você vai acabar passando mal. Então, é bom que não abuse. Abusar seria, em média, quantas unidades por dia? Um brócolis inteiro numa refeição. Você vai ter problemas mais tarde, vai ficar meio pesado, né? Vamos ouvir mais uma pergunta. Os alimentos funcionais são remédio? Não, os alimentos funcionais não são remédios, mas eles podem ser, dependendo da quantidade que você tira do nutriente em laboratório, ele pode até ser classificado como droga, vamos dizer assim, medicamento, né? E aí você pode ter uma ação realmente específica como remédio, mas é muito, como a vitamina C, por exemplo, né? Você pode tirar um produto que tira bastante vitamina C e você usar aquela quantidade de vitamina C como medicamento, mas em altas doses. Vamos para a próxima pergunta. O que são alimentos funcionais artificiais? Eles funcionam também? Sem dúvida, os alimentos funcionais artificiais, que são produzidos em laboratórios, também funcionam. Pode ter os suplementos, né, que a gente pode ter. Então, tem suplemento de várias coisas, a base de ferro, a base de vitaminas. Então, eles têm efeitos, você pode fazer, são suplementos que você pode utilizar.
né? A Mas base de soja também hoje existe no mercado? Existe, né? Você tem um monte de produtos, uma linhagem assim imensa de produtos feitos que são modificados, né? Tem a proteína de soja, tem leite de soja, tem tudo isso são produtos funcionais que são modificados no laboratório. Vamos ouvir mais uma pergunta das ruas. Gostaria de saber se a gente tem que ter algum cuidado com os alimentos funcionais com as crianças, com as crianças. Não tem restrição. A criança, inclusive, deve comer alguns alimentos que nem peixe, por exemplo, sardinha, que todo mundo fala, eu quero um peixe com ômega 3, então vou comer salmão. Não precisa comer salmão, que é muito caro e é criado em cativeiro, o salmão que a gente consome. Como ele é criado em cativeiro, ele não tem a quantidade de ômega 3 que a gente precisa. Então, às vezes, é melhor comer uma sardinha que vem do mar, certo? E que tem bastante, e é baratinha e é rica em ômega 3 também, que é um óleo muito bom para a saúde, né? O ômega 3. O atum enlatado também entra na questão do ômega 3, doutora? Também, né? Mas o mais específico, a sardinha tem bastante, né? O arenque tem bastante. Vamos ouvir a próxima pergunta da população. Dizem que alguns alimentos aumentam o metabolismo, é verdade? Aumentar o metabolismo propriamente, não. Apesar de que o chá verde, ele dá uma ativada em alguns, que nem a adrenalina, a noradrenalina, dentro de produtos químicos que o nosso organismo já produz, né, ele dá uma incentivada nisso, então aumenta um pouquinho o metabolismo. Tanto que a gente não deve nem exagerar, porque pode você consumir muito chá verde, você pode vir a ter uma arritmia desde que você tenha alguma alteração, mesmo que pequena, no coração. Mesmo o café, que também pode ser considerado um alimento funcional, porque você toma, ele aumenta a atividade, aumenta o metabolismo, e você pode, assim, mas não é um metabolismo a ponto de fazer você emagrecer. Vamos ouvir mais uma pergunta. Nos meus exames médicos, o que pode ser melhorado comendo alimentos funcionais? Existem certos tipos de anemia, tanto por falta de ferro quanto por falta de vitamina B12, que é por falta da carne. Então, nessa condição, você pode fazer alguns tipos de alimento com a carne, que você pode usar o caldo dela, né? Em algumas, tem que dar uma receita daí, certo? Para fazer a utilização. E aí você pode ajudar a melhorar a tua anemia, tanto por falta de vitamina B12, que só tem na carne, quanto por falta de ferro. E aí a pessoa vai melhorar, vai atuar como um alimento funcional. Vamos ouvir a próxima pergunta. Dá para curar alguma doença com alimentos funcionais? Curar não, certo? Então não dá para, a não ser que seja uma coisa muito leve, então a gente pode corrigir. É melhor procurar realmente um médico, fazer uma observação adequada e ajudar com a alimentação a melhorar. Auxílio, né? Os alimentos funcionais, eles podem auxiliar, bastante. Né? E a última pergunta é da Andressa. Esses alimentos funcionais costumam ser mais caros? Se você vai comprar realmente um alimento melhor, né, ele acaba sendo mais caro. Como é um ovo com ômega 3, acaba tendo um preço um pouquinho maior no mercado. Doutora Lívia, eu gostaria que a senhora deixasse uma dica para os nossos telespectadores. Bom, é importante que todo mundo mantenha uma alimentação saudável, certo? Ou seja, eliminar da vida muita fritura, muito açúcar, procurar diminuir realmente esses exageros e fazer uma dieta saudável. Procurar alguém, ou uma nutricionista ou um médico nutrólogo que vai fazer uma orientação adequada, principalmente no caso de ter alguma doença associada, procurar um médico nutrólogo. Muito obrigada, doutora Lívia, pela sua participação aqui no nosso programa. Agradeço a vocês. No próximo bloco, a nutricionista Kátia Camargo vai ajudar você a entender os benefícios dos alimentos funcionais e integrais no nosso organismo. Voltamos já!